Bom, então vamos nós, recomeçando nosso estudo, depois de um mês de férias praticamente, né? E a gente volta hoje então. Vamos recapitular, vamos fazer a meditação, né? E eu acho que é até bom a gente começar com uma prática curta, e aí depois a gente vai fazendo uma recapitulação, assim, não muito detalhada, ou detalhada se for necessário, mas só para a gente relembrar um pouco o que nós caminhamos e seguir, então, a partir de agora, né, com a plenamente. Tudo bem? Podemos fazer assim? Podemos. Então, vamos nós encontrar uma posição confortável, só para a gente chegar, uma prática curtinha, de 5 minutinhos, só para a gente respirar e trazer a presença para esse momento, né? Então, vamos lá. Traga o corpo para uma postura confortável, uma posição onde você possa sentir sua coluna alongada, relaxada, onde seu corpo possa permanecer por uns minutos no estado de quietude, relaxamento, onde você possa se entregar completamente, uma confiança de que nesse momento você tem tudo o que você precisa. Relaxe suavemente o rosto, solte a tensão do pescoço, dos ombros, relaxe os braços, as mãos, abra suavemente o externo, abrindo o peito, o tórax pode se movimentar com mais liberdade, a respiração fluir com mais naturalidade. Solte o abdômen, permitindo que ele se movimente livremente a cada fluxo respiratório. Quadril, pernas, pés. Solte qualquer tensão em toda essa área do corpo. E com o corpo relaxado, nós estabelecemos a nossa presença, trazendo a mente também para este momento. E repousando a mente, o fluxo da atenção no suave fluir da respiração. Enquanto inspira, apenas perceba que inspira. E enquanto expira, apenas perceba que expira. E nesse estado de presença relaxada,
Traga ao seu coração a sua motivação mais significativa, o motivo pelo qual você escolheu estar aqui, dedicar esse tempo à contemplação das suas próprias experiências internas. Tendo essa motivação no coração, nós seguiremos o nosso estudo. Gentilmente, vamos voltando e retomando a interação com o ambiente externo. E hoje, então, nós vamos começar com a leitura do nosso capítulo inicial, e na sequência nós vamos fazer a prática inicial desse capítulo, né? Então, agora só esse instante, esses minutinhos para a gente chegar, trazer a nossa presença, a nossa atenção e tornar nosso corpo e mente um vaso adequado, né? Para estudar, para ler, para contemplar tudo isso que a gente tem aqui para contemplar juntas hoje. Antes da gente seguir, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, por favor, fique à vontade, tá? Se quiser falar, se quiser perguntar, se tem dúvida dessa temporada que passamos distantes, fiquem à vontade. Se não, nós vamos seguir. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, nós vamos seguir com a nossa leitura. Hoje, estamos aqui no capítulo 6, né, na parte 2 do livro, capítulo 6, Atenção Plenamente. Então, só para a gente chegar até aqui, vamos só relembrar um pouco do que foi o nosso percurso até esse momento, né? Nós iniciamos com as práticas de Shamatha, percorremos todo o caminho de Shamatha, trazendo a atenção, refinando a atenção, desenvolvendo esse fluxo atencional mais estável, mais relaxado, mais vívido, né? Transformando essa atenção de maneira que ela pudesse ser um instrumento que nós usaríamos e estamos usando, né, nas práticas de Vipassana, nas práticas de aplicação da atenção plena. Hoje, então, a gente vai usar essa atenção que nós refinamos para analisar a experiência mental. Dentro das práticas de insight, dessas práticas analíticas, nós já vimos a primeira delas, a atenção plena ao corpo, né, onde nós investigamos a natureza do corpo, se esse corpo tem uma existência inerentemente real, se esse corpo tem uma solidez real, como é que a gente experiencia, né? Como é que a gente sente o corpo? Quando a gente sente o corpo, essas sensações, elas se mantêm igual, esse corpo se mantém sempre da mesma forma, ou isso é impermanente, é fluido, se modifica. Depois a gente avançou aplicando a atenção plena aos sentimentos. E nos sentimentos, vamos lembrar que a gente basicamente analisa a experiência de gostar, não gostar ou ser indiferente a algo que se apresenta para a gente, né? E é através desse gosto, não gosto ou tanto faz, é que a gente vai atribuir todos os rótulos, conceitos e trazer valor para isso que a gente está vivenciando, está vendo, ou sentindo, ou experimentando, né? E a partir desse gosto, não gosto ou tanto faz, a gente vai se apegar ou desenvolver aversão. A gente vai querer estar perto ou querer estar longe, né? Então, a gente vai estabelecer as nossas relações com o mundo
a partir dessa experiência dos sentimentos, né? De gostar, não gostar ou ser indiferente. Então, a gente precisa realmente analisar essa nossa experiência interna e ver, né, cada um de nós dentro do que é a experiência individual, de que forma isso está mais sólido no sentido de mais, como é que eu posso dizer, mais intenso em nós, como isso se manifesta com mais frequência em cada um de nós, para a gente ir arrefecendo um pouco esses nós, né, desses sentimentos, para transformar essa nossa relação com o mundo. Lembrando sempre que o nosso norte é não sofrer, né, ou reconhecer as causas do sofrimento, para, por fim, extirpar essas causas de sofrimento, e os sentimentos, essas confusões que esses sentimentos trazem, elas são, sem sombra de dúvidas, causa de sofrimento para todos nós, né? Então, a gente olhou para esses sentimentos, se debruçou sobre isso, tentando analisar a natureza desses sentimentos, como eles se manifestam e como eles nos movem, né? Lembram disso, meninas? Claro que falando assim, né, parece que é uma coisa muito fácil e rápido, né? Mas é isso, levamos sei lá, umas 3 semanas, eu acho, 2 ou 3, estudando esse capítulo, lendo, né, e praticando, mas é uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida enquanto a gente estiver aqui nessa experiência, e nas futuras também, né? Porque é algo que permeia a nossa vida o tempo todo. Então, não dá para a gente só pensar nos sentimentos, assim, no momento que a gente está fazendo a prática formal, né? Mas na hora que a gente está lá no movimento da vida, quando a gente perceber que a gente foi, ó, capturado por esse sentimento de gosto muito, e que aquilo está gerando um sofrimento, olha para aquilo, né? Olha para o sentimento que está gerando esse sofrimento. Da mesma forma como não gosto, quero distância. Olha para isso, para o que está causando essa sensação, esse sentimento, essa emoção, né? E é porque é olhando para essa causa que a gente vai conseguir realmente cortar esse sofrimento pela raiz. Tudo bem até aqui? E aí agora então nós vamos nos debruçar sobre a mente, sem expectativa de tempo, porque pode ser que leve 2 semanas, 3, 4, não sei. Mas essa é uma dimensão de experiência que nós realmente precisamos esmiuçar, sabe? A gente precisa usar essa atenção plena que nós fomos desenvolvendo, que nós fomos refinando ao longo dos nossos meses de encontro e ao longo das nossas práticas individuais, aí, cada uma no seu caminho, né? A gente vai usar essa atenção plena que a gente refinou e que segue refinando para analisar, usar esse telescópio interno para averiguar, identificar a natureza da mente, ou tentar, né? Observar essa mente bem de perto, que é daí que brota, né? Uma gama de aflições, uma gama de circunstâncias, uma gama de coisas que faz a gente se equivocar na vida e faz a gente sofrer um bocado, né? Então, se a nossa ideia é cultivar a felicidade genuína, a gente precisa olhar para o sofrimento e para o lugar de onde ele emerge, né? Então, vamos agora olhar para a mente. Tudo bem? Vocês estão animados para contemplar aí a mente? Animado ou com medo? Medo não, né? Vamos nós, então. Deixa eu achar aqui para eu conseguir compartilhar. Deixa eu ver onde está. Aqui. Me sinalize, por favor, se a tela está aí compartilhada. Tá, né? Hoje vamos seguir contemplando a nossa mente, capítulo 6, atenção plenamente. Seguimos aqui com a leitura do que o Lama Alan Wallace nos diz, né? Então, ele vem fazer uma recapitulação também desses primeiros capítulos, né? Nos primeiros 3 capítulos, nós examinamos 3 técnicas diferentes para acalmar a mente e trazer maior estabilidade e vivacidade à consciência. As práticas de Shamatha. Agora, nós começaremos a aplicar a atenção plena para penetrar a natureza da nossa existência em relação ao mundo à nossa volta. Os métodos introdutórios de Shamatha, ou quiescência meditativa, são um bálsamo para a nossa mente, sendo especialmente úteis para as pessoas no mundo moderno. Isso se deve ao nosso estilo de vida.
Eu vivi com tibetanos durante muitos anos, incluindo ex-nômades e fazendeiros cujos estilos de vida eram relativamente calmos e sem confusão. Muitos deles chegavam à prática do Dharma com muito mais equilíbrio e estabilidade do que nós, ocidentais, né? Nós, ocidentais, chegamos com um ritmo de vida acelerado, uma série de preocupações e atividades e muitas coisas para lembrar. Verdade, né, gente? Acho que todos nós compartilhamos dessa experiência, né? Quando praticamos shamatha, pode acontecer de nos lembrarmos de todas as coisas que temos para fazer, de toda a nossa agenda do dia. A mente se abre e as coisas pipocam. Para um estilo de vida repleto de atividades, a quiescência é como desfazer os nós. Ela acalma a mente e nos leva de volta à simplicidade. No entanto, não é uma panaceia. Isoladamente, a quiescência não produzirá uma transformação irreversível, uma imunidade a nos envolvermos com os obstáculos de costume. Então, ele está dizendo que só as práticas de shamatha, né, de quiescência meditativa, elas não vão ser suficientes para que a gente supere os obstáculos e as causas do sofrimento. Elas trazem um bem-estar, a mente se atenua um pouco o fluxo, então a gente tem essa percepção mais clara, mais abrangente, né, das circunstâncias da vida e tudo, mas a gente não consegue, com as práticas de shamatha, somente cortar as causas do sofrimento. Então, se fosse esse o caso, se as práticas fossem suficientes para a gente superar todos os obstáculos, nós poderíamos apenas fazer shamatha o tempo todo. Todavia, como o próprio Buda descobriu há 25 séculos, as técnicas que têm o propósito de acalmar, centrar e aquietar a mente irão inibir, mas não eliminar as aflições mentais, o tumulto e a turbulência da mente. Esses problemas ficarão apenas escondidos por algum tempo, prontos para brotar assim que retornarmos à vida ativa e ao bombardeio de estímulos que recebemos em nossa sociedade hiperativa. Se estamos interessados em transformações reais e não apenas em uma manutenção, nós precisamos de algo mais do que shamatha. Para a transformação, o Buda ensinou as 4 aplicações da atenção plena. Entre elas, talvez a mais fascinante e profunda seja a atenção plena à própria mente. No budismo Theravada, disse que há uma dimensão da consciência chamada de base do vir a ser, bhavanga, que se manifesta no sono profundo, no coma e no último instante da consciência anterior à morte. Essa é a dimensão da consciência a qual o Buda se referiu quando declarou: monges, esta mente é excepcionalmente brilhante, mas é maculada por impurezas adventícias. Monges, essa mente é excepcionalmente brilhante, mas é livre de impurezas adventícias. Todas as atividades mentais surgem desse domínio vazio e luminoso de consciência. É muito fácil confundi-lo com a própria iluminação. Nesse ponto, gente, eu acho que mais do que eu falar, eu repeti a leitura várias vezes, quando a gente está entrando aqui num domínio de experiência da consciência, né, de onde a base do vir a ser, Bhavanga, né, para o budismo Theravada, e a gente vai ver que para o Dzogchen é a consciência substrato. Então, essa base, ela é naturalmente livre, ela não tem nenhum... Ela é clara e luminosa, ela não tem nenhum elemento inerentemente existente nessa base, nesse espaço da consciência substrato, ou Bhavanga, ou a base do vir a ser, que é tudo a mesma coisa. O que acontece é que aí se manifestam eventos que podem gerar sofrimento, então ela é maculada por impurezas adventícias, eventos que surgem e que geram sofrimento, mas ela é livre de impurezas adventícias. Então, ao mesmo tempo que isso se manifesta pela luminosidade da própria mente, a mente em si é livre dessas manifestações. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, parece, e é um pouco complexo no primeiro momento, mas à medida que a gente vai se aprofundando, lendo e praticando principalmente, a gente vai perceber isso com mais clareza. Mas tem dúvida sobre isso? Alguma coisa que eu possa falar para ajudar a esclarecer? Ou está tudo bem até aqui? Ele mesmo vai falar
e a gente talvez vai esclarecendo um pouquinho mais. Leila, Claudinha, tem dúvida, mas não sei. Eu fiquei em dúvida, assim, por que que ele fala que ela é maculada por impurezas adventícias, mas é livre de impureza? Eu não consigo entender isso. E ela em si não tem nem deixa de ter. Sabe aquela coisa que fala é, não é, mas é? Você já, lá nas práticas de Prajna Paramita, dos 8 pontos de Prajna Paramita, vocês praticam isso de vez em quando? Mas não vou falar, deixa isso para lá. Vou tentar ajudar, vou piorar o negócio. Não, mas você pode falar e eu posso tentar praticar, Não, estudar. mas os 8 pontos é um pouco complexo. Aí a gente precisaria debruçar sobre eles, só sobre eles. Eu pensei que você praticasse, por isso que eu citei assim. Mas vamos antes disso. Esse espaço que é a consciência substrato ou essa base do vir a ser, ele é naturalmente livre. A natureza dele é livre, é clara e luminosa. Ele não tem bordas, não há nada. Ele é como um espaço que você vê lá fora, o espaço infinito. Esse espaço é como esse espaço que a gente vê fora, né? Vamos trazer essa metáfora. Então, ele por si só é completamente livre e desobstruído. Não há nada que seja inerentemente pertencente a esse espaço. Mas nesse espaço, coisas se manifestam. Então, se manifestam, ele é maculado por impurezas adventícias. Pensamentos, sabe os impulsos kármicos que traz? Pensamentos, percepções ou imagens, interpretações, toda essa gama de eventos mentais se manifestam nesse espaço, que é mais amplo, mais abrangente e que que não possui nada que seja inerentemente dele, mas coisas se manifestam nele. Então, toda essa gama de eventos mentais se manifestam nesse espaço da consciência. Entendi, Então, entendi. ele é maculado por impurezas adventícias. Todas essas confusões que surgem para a nossa mente surgem nesse espaço da consciência substrato. Mas a consciência substrato, ela não tem por si só. Isso não é uma característica dela. Esses eventos se manifestam nela, mas não pertencem a ela. Ela não é esses eventos, e esses eventos não são ela. Entende? É como um passarinho que voa lá fora. Ele está voando no espaço, mas o espaço não é esse pássaro. E esse pássaro não é o espaço, mas esse pássaro se manifesta no espaço lá fora, né? No céu que a gente vê. Entende? Então, Perfeitamente. essas impurezas surgem nesse espaço, então ele manifesta não ele manifesta, né? Mas ele recebe essas impurezas, se manifestam nele, mas ele também é livre dessas impurezas. Uhum. Então, quando ele diz aqui, deixa eu colocar de novo para a gente. Quando ele diz aqui, opa, essa mente é excepcionalmente brilhante, mas é maculada por impurezas adventícias. Ela é excepcionalmente brilhante, mas é livre de impurezas adventícias. Então, tudo isso que surge não é inerentemente existente na mente por si só. Há causas e condições que fazem surgir, mas esse espaço por si só, ele não é essas impurezas. Ele é livre dessas impurezas. Entendeu, Cláudio? Contigo mais. Entendi. A gente vai caminhando e isso vai ficando um pouco mais claro, assim. A gente vai conseguindo compreender isso com a mente e com o coração. Não, 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 eu sei. eu sei que é difícil, é complexo, gente. Eu compartilho com vocês, eu já passei por umas dificuldades nesse sentido, mas a gente vai avançando, devagarzinho, com calma. Mas é importante que a gente compreenda esse ponto inicial, da forma mais simples possível, mas que a gente possa realmente entender esse ponto inicial, porque a partir daqui tem muitos desdobramentos, tá? Uhum, uhum. Então, os contemplativos da tradição de Dzogchen, do budismo tibetano, acessam esse mesmo estado fundamental de consciência individual e o chamam de consciência substrato, alaya vijnana. É o mesmo espaço, a mesma dimensão de experiência, mas dependendo da escola, vai ter nomes diferentes. Ou, às vezes, na mesma escola do budismo,
têm nomes diferentes para a mesma experiência. Então, aqui está falando da mesma coisa, mas no Dzogchen é chamado de Alaya Vijnana ou consciência substrato. E para o budismo Theravada é Bhavanga ou base do Virasena. Tudo esse mesmo lugar interno, essa mesma dimensão de experiência interna. Embora as interpretações desse estado de vazio no Theravada e no Dzogchen variem em alguns aspectos, estou convencido de que estão se referindo à mesma experiência que resulta do cultivo de Shamatha. Dude Olimpa escreveu da seguinte forma: quando você adormece, todas as aparências objetivas da realidade do estado de vigília, incluindo o mundo inanimado, os seres que habitam o mundo e os objetos que surgem aos 5 sentidos, dissolvem-se na vacuidade do substrato, que é da natureza do espaço e emergem desse domínio. Então, tudo isso que a gente percebe quando a gente está em estado desperto, no momento que a gente está dormindo, todas essas percepções, elas vão se recolher, é como se elas fossem, como não, né? Na verdade é assim que acontece, dizem. Vai se recolhendo e se dissolve novamente na consciência substrato. Deixa eu ver se ajuda um pouquinho, gente, só uma outra coisinha aqui para quem sabe ajuda a entender um pouquinho. A gente está falando. Não é esse, não. Deixa eu ver se está aqui nesse slide. Espera lá, aqui. A gente está falando dessa experiência do modelo de 3 dimensões da consciência do budismo, né? E desse modelo contemplativo da mente, de estudo e aprofundamento da mente. Então, a gente tem uma mente que percebe tudo o que a gente percebe do mundo. Lembra dos 6 sentidos, né? Os 5 sentidos físicos mais a consciência mental? Então, por aqui, a gente capta tudo que a gente capta do mundo. E através dessa captação, né, com os estímulos, com as percepções auditiva, visual, tátil, enfim, todas essas, a mente vai interpretar, elaborar. Lembra que a gente já falou tudo isso, né? Atribuir sentido, característica, e todo esse movimento se manifesta nesse espaço maior, mais abrangente, nesse espaço que é livre, desobstruído, claro, luminoso, que é a consciência substrato, também chamada Alaya Vijnana, Bhavanga, base do Virasena. Tudo isso está aqui, ó, nesse segundo círculo, que é a consciência substrato. Então, durante a vida corrida, a gente está aí se manifestando, acordado, trabalhando, fazendo tudo, a nossa mente e os nossos sentidos estão captando tudo do mundo. E a gente está se movendo. Quando a gente adormece, tudo isso que a mente capta, né, que faz a gente se mover no mundo, vai se recolhendo e se dissolvendo de volta na consciência substrato. É isso que ele está dizendo aqui, nessa parte do texto. Será que ficou um pouquinho mais claro com essa ilustraçãozinha aqui? Tô tentando, gente. A gente está voltando, o negócio é difícil, mas vamos com calma, que a gente vai devagarzinho entender. Então, tudo isso se recolhe e se dissolve novamente na consciência substrato. Tudo bem? E aí, seguimos. Aqui o que o Dude Olimpa está dizendo, né? Então, incluindo o mundo inanimado, seres, esses objetos que surgem aos 5 sentidos, dissolvem-se na vacuidade do substrato. Essa consciência substrato, ela é vazia por natureza, ou seja, ela não tem palavras, não tem sentido, não tem valor, não tem nada. Ela é só um grande vazio. Tudo que surge ali, aí a gente, com a consciência mental e todos os impulsos kármicos, causas e condições, a gente vai atribuindo valor, nome, função, utilidade, tudo que há, né? Mas essa consciência, ela é vazia por natureza. De acordo com o budismo, os fenômenos mentais são condicionados pelo corpo em uma interação com o ambiente, mas esses processos físicos não são suficientes para produzir nenhum estado de consciência. Todas as atividades mentais surgem da consciência substrato, que precede as interações mente-cérebro. E na morte, todas essas atividades recolhem-se de volta
ao substrato. Podemos demarcar dois reinos de experiência sob a designação de Tita. Espera lá, gente, deixa eu ver se... Esse parágrafo anterior, podemos seguir ou tá... Sabe o que parece um Sim, pouco Claudinha. controverso? É que assim, ele fala que esse espaço é vazio, Aham, mas ao mesmo tempo você fala assim, todas as suas experiências, o mundo físico, tudo vai se dissolver na consciência substrato. aham. Então, não é paradoxal, porque se ela dissolve, como ele é vazio? É, é paradoxal, com certeza. Porque o que ele... ele é vazio por natureza, mas tudo isso que surge, surge a partir. Lembra, vamos ver se você vai, se eu não vou complicar mais. Lembra de todas as experiências que surgem, elas surgem nesse espaço, nessa correlação de vacuidade e luminosidade. Algo se manifesta nesse espaço vazio, e a luminosidade da mente atribui àquilo um sentido, um valor, uma característica, uma utilidade. A partir dessa atribuição de um nome, uma função, uma utilidade, aquilo passa a existir. Se não tiver Hum. uma função, uma utilidade, qualquer que seja, isso não existe. Porque Então tem que não tem entrar nenhum pela sentido. mente. Quando a coisa simplesmente surge, ela surge vazia, ela não tem nenhum sentido, nenhum significado, ela não tem utilidade, ela não tem nada disso. Ela passa a existir quando a mente opera e traz um nome, uma função, uma utilidade, né? Ou uma relação de algo com alguém ou de alguma coisa com alguém. Quando se estabelece essa relação dual, aquilo passa a existir. Mas quando Mas essa relação acontece? dual se faz através da mente. Sim, sim, a mente que atribui todas essas. Tá. E Quando se quando ela manifesta, aparece, aparece no substrato. E que é quando não eu. dual. Então, por isso, Hum. se simplesmente surge uma coisa e não tem quem olha e nomina e atribui sentido, utilidade, parará, parará, aquilo simplesmente surge. Mas surge para quê? Se não tem nome, não tem sentido, não tem função, não tem valor, não tem correlação, é vazio. Não serve para nada. Não é nada. Aliás, nem serve nem não serve, porque não tem que servir, porque se não é nada, não vai servir a quê? Então a coisa só passa a existir quando alguém, uma mente, traz aquilo para a existência através do sentido, da palavra, do nome, da função, de parará, parará, de tudo que a gente já falou. Então, quando isso se recolhe, Aí você cria o mundo dual. é, aí surge o mundo como a gente vive, experiencia. Entendi. Podia surgir com muita clareza, sabedoria, e a gente não sofrer. Mas ele surge e aí a gente passa a operar nesse mundo e atribuir os sentidos, os valores, as funções, as utilidades, as relações, a partir da ignorância, delusão e apego. Lembra que a gente falou também sobre isso? Acho que na atenção plena aos sentimentos. Aí o caldeirão está feito para a gente começar a sofrer. E é para aí que a gente vai olhar, né? Para esse início dessa porção de sofrimento aí. Então, quando a gente compreende que quando isso se manifesta no espaço, esse espaço que é naturalmente vazio, a vacuidade é a característica dele, né? Ele por si só, e quando tudo que a gente vivencia se recolhe e dissolve na consciência substrato, quer dizer o quê? Que ela se dissolve de volta nessa vacuidade absoluta, sem nome, sem função e sem nada mais. Agora, quando a mente volta a operar, aí, de novo, tudo isso começa a ter um sentido na vida, né? Um sentido no sentido mesmo da palavra de nos colocar em movimento, de querer, de não querer, enfim, e de nos mover no mundo, né?
Então, eu entendo a sua colocação, Cláudia, que parece paradoxal mesmo, mas quando a gente vai entendendo, eu acho que não é tão assim, né? Parece que está falando uma coisa que é muito distante, muito diferente e trazendo para o mesmo lugar. Mas deu para entender um pouquinho melhor agora. Deu, deu. Vai E ser devagar, mas é deu para entender. devagar, é devagar, com certeza. E por isso a gente vai com calma, com paciência e sem pressa, porque são conteúdos, assim, que a gente precisa realmente se debruçar sobre eles para trazer essa compreensão num primeiro momento para a mente e nas práticas para a gente conseguindo realmente passar isso pelo coração. Para que essa compreensão se torne mesmo uma forma da gente ver o mundo, de ver as coisas, de ver as nossas experiências. E ainda que a gente, enquanto não alcança a iluminação, a gente vai cair de volta no movimento, né, da vida e por aflições e tudo, mas quando a gente consegue realmente passar isso pelo coração, a gente sai do sofrimento mais rápido. Ou lida com eles, né, com mais sabedoria, enfim. Mas a gente vai devagarzinho para realmente ir percebendo isso com muita, muita clareza e com a mente que pensa, né, cognitivo, mas também com o coração, tá? Uhum. Obrigada, Então, muito obrigada. imagina, querida, a gente está aqui junto para ir tentando entender, hein? Nós todas. Importante não ficarem com dúvidas, ou se ficarem com dúvidas, a gente vai falando, falando e falando de novo quantas vezes for preciso, tá? Desculpa se eu atrapalhei o Tá. andamento. Nada, Cláudia, imagina. Acho que é bom quando surge dúvida assim, porque muitas vezes a dúvida de um é coisa que outras também não estão entendendo, né? Uhum. Que seja só a dúvida só de uma pessoa, a gente vai falando e tentando entender tanto quanto for possível. Então vamos seguir. De acordo com o budismo, os fenômenos mentais são condicionados pelo corpo em sua interação com o ambiente. Mas esses processos físicos não são suficientes para produzir nenhum estado de consciência. Todas as atividades mentais surgem da consciência substrato, que precede as interações mente-cérebro. E na morte, todas as atividades recolhem-se de volta ao substrato. Podemos demarcar dois reinos da experiência sob a designação de Chitta, palavra em sânscrito, em geral traduzida como mente. Dentro do reino de Chitta está a mente operante, engajada com emoções, pensamentos, memórias, imaginações, imagens mentais e sonhos, todos os eventos e atividades da nossa mente. Isso é como a energia cinética da mente. Coloca a gente em movimento, né? Ainda dentro do reino de Chitta está a consciência substrato, o estado fundamental, relativo e luminoso da mente, do qual emergem todas as atividades mentais. Então, eles têm uma palavra que designa a mente, que promove todas essas confusões, e o espaço de onde tudo isso emerge, a mente e a consciência substrato. Isso não é metafísico, nem requer nenhuma fé em abstrações da cosmologia budista. Em vez disso, baseia-se nas experiências meditativas de gerações de contemplativos budistas. Na prática da atenção plenamente, você examinará os conteúdos da mente e o espaço do qual esses conteúdos emergem, o substrato. Quando está praticando shamatha, ao contrário de vipassana, você apenas coloca a sua atenção sobre a respiração ou estabelece a mente em seu estado natural. Mas com vipassana, você investiga ativamente a natureza do objeto de consciência, examinando as causas que o produziram e as condições nas quais desaparece. Então, nas práticas de shamatha que a gente fez de estabelecer a mente no estado natural, a gente repousava e observava os eventos mentais, surgindo e desaparecendo, né? Agora a gente vai nas práticas de Vipassana, de aplicação da atenção plena à mente, quando esses eventos surgirem, nós vamos investigar de onde eles surgem. E quando eles desaparecem, nós vamos olhar e investigar para onde eles vão quando eles desaparecem. Como é que isso se manifesta? Qual que é a natureza desse espaço onde tudo isso surge e desaparece? Esse é um dos momentos da prática, né? A gente vai fazer isso. Aline,
Sim, Leila. É, eu acho que me caiu uma ficha dessa dúvida que a Cláudia colocou, dessa ideia, né, da consciência substrato como um espaço de vacuidade que não tem conteúdo inerente, mas é porque muitas vezes a gente usa analogias para entender a consciência substrato que remetem para conteúdo, né? Então, por exemplo, já nos encontros do cérebro, eu já ouvi várias vezes assim, a gente lutando para entender, e eu já ouvi analogias como software, é, como é que chama? Arquivo de memórias, imagens, etc. Quer dizer, analogias que remetem ao conteúdo, mas hoje ficou claro para mim quando você pôs o desenho, né, Uhum, de como esses 3 sentidos, um deles a mente, que é o que aciona conceitos, que fixa conceitos, que dá sentido, sentido no sentido simbólico, de uhum, significado, né, uhum, através dos físicos também. E aí eu entendi, é só nesse momento que esses conteúdos podem ser elaborados, senão é nada. uhum. E aí entra a história do observador, né? E da Sim, coemergência, tá? exatamente. Exatamente aí. Tá, eu entendi um pouco. É assim, vai Às devagarzinho, vezes a gente. daqui a pouco a gente confunde de novo. É assim mesmo. E como é um tema complexo, então a gente vai sempre tentar trazer exemplos que sejam mais frequentes na nossa vida, né? Então, quando todas essas metáforas, elas podem ser úteis. Para muita gente é útil, para outras não funciona tão bem, né? Então, aí por isso que tem um mundo de metáforas, né? Que a gente vai tentando fazer essas comparações, trazer essa correlação, estabelecer, né? Essa correlação com isso. Mas eu acho que para mim funciona essa imagem, para mim funcionou super bem, e essa ideia do espaço também funciona bem, porque qualquer coisa que se manifesta no espaço não é o espaço em si, né? Então a consciência é como esse espaço. Tudo se manifesta ali, mas ela não é o espaço, ela por si só é vazia, clara, luminosa, enfim. Aí a coemergência surge a partir dessa relação também, quando aí surge a partir da relação dual já, né? Então, a coisa que surge tem um observador observando, então já tem uma dualidade. Aí já deixou de ser a vacuidade, né? Já deixou de ser aquele espaço, não deixou de ser, na verdade, mas já entrou um observador que vai trazer outros elementos, atribuindo sentido e tudo isso mais. E aí a gente se enrola em tudo que a gente se enrola, né? A partir dessa observação sem sabedoria. Porque, na verdade, em todas as nossas experiências e a culminância das práticas não é eliminar essa percepção, essa relação dual. Porque enquanto a gente viver, a gente vai viver nessa relação dual, né? Não tem como ter vida humana sem relação de dualidade. Então, isso é parte da nossa natureza, da nossa condição humana. Aqui o que a gente busca é desenvolver sabedoria frente a isso tudo que surge, sabedoria mesmo no sentido mais profundo da palavra, né? Nos libertar completamente da ignorância, da delusão, do apego, para compreender, olhar para tudo isso que surge nesse espaço, nas nossas relações, com sabedoria, bondade amorosa, compaixão, para a gente se manifestar com essas virtudes. E aí, quando a gente usa se manifesta no mundo a partir dessas virtudes, a gente não sofre, ou sofre menos. Porque a gente não usa a vida, não vive a vida como algo útil, né? Que vai me trazer benefício ou gerar malefício ou benefício. Vai gerar benefício para quem eu gosto ou malefício para quem eu detesto. A gente já ultrapassou esse ponto, né? A gente segue na vida,
nessa relação dual com o mundo, mas com muito mais sabedoria. E aí a gente vai estar muito mais próximo da felicidade genuína, né? Ou no pior das hipóteses, gente, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila e muito mais feliz, ainda que não seja genuinamente feliz, mas a gente já vai ter um bem-estar muito maior, se a gente conseguir perceber isso, um pouquinho disso, sabe? Posso fazer uma. Eu Sim, sei que é Carol. vai ser selvagem, mas enfim. Naquele, naquele PowerPoint que você colocou, a mente, essa consciência substrato e a outra, eu não lembro, né? Que são essas. Como elas são englobantes, mas entendo que elas sejam manifestações. Então, por exemplo, se a gente pensar, eu fiz várias relações na minha cabeça, eu consigo indo entender, assim, fazendo algumas analogias com a psicanálise, por exemplo. Não sei se cabem algumas coisas, mas, por exemplo, os sonhos. Não pela psicanálise, pensar nisso que a gente estava lendo, de quando, por exemplo, a gente dorme, né? Então, a gente se recolhe desse mundo cheio, enfim, no qual o corpo está interagindo, em interação com várias coisas, você, né, dorme, então eu entendi que a mente é como se aquela linha ali que engloba, ela ficasse assim, borrada, né, e o sonho, ele é uma espécie, sei lá, de manifestação desse contato, às vezes, conflitivo, entende? Dessa dissolução nessa consciência substrata, porque justamente o sonho, quando você acorda, você tem várias sensações. Não sei porque eu sonhei, tem figuras de todos os tipos, né? Tem uma Uhum, série de experiências que né, que você não elabora na mente acordada, mas que elas podem aparecer nesse momento mais borrado, né? uhum, Quando essa mente um pouco se recolhe. Sei sim. lá, tem isso, assim, não sei se tem. Sim, tem relação, e isso a gente vai dedicar dois capítulos desse livro, são dedicados à yoga dos sonhos, né? Então a gente vai tratar desse tema mais adiante, capítulo 12 e 13, se não me engano, bem mais lá na frente, né? Mas o sonho os sonhos aqui na visão contemplativa da mente, né? Nessa visão budista, os sonhos continuam sendo manifestações da mente. A mente que se recolheu na consciência substrato. Então, mesmo quando a gente está desperto, a mente se manifesta na consciência substrato. Quando a gente adormece, esses eventos todos se recolhem, mas eles seguem se movimentando, se manifestando na consciência substrato. Então, quando a gente sonha, é nesse espaço que esses sonhos estão se apresentando. E quanto mais clareza, né, quanto mais familiaridade eu tiver com esse espaço mais abrangente que é a consciência substrato, mais lucidez eu terei diante da vida, dos sonhos, sonhos em momentos despertos ou em momentos de sono, né, de sono profundo, mas a gente entende que a gente vai olhar, quando a gente chegar lá nesses capítulos, a gente vai olhar para todas as nossas experiências, despertos ou em vigília, como sendo sonho. Então, mesmo essas interações que a gente tem, elas não são diferentes do sonho que a gente tem enquanto dorme. São manifestações da mente, mas a diferença que tem, a diferença principal, o que é? O movimento do corpo. Quando a gente está desperto, todos esses movimentos que surgem para a mente, manifestando nesse espaço mais abrangente que é a consciência substrata, eles colocam o nosso corpo em movimento. Tem esse atributo físico que entra no jogo, né, e se move. Quando a gente está dormindo, acontecem as mesmas coisas. Os sonhos que se manifestam à noite, enquanto a gente está dormindo, à noite ou de dia, né, qualquer hora, enquanto a gente está dormindo, eles são a mesma coisa. A diferença é que o corpo físico não está no jogo, né? Não está para o movimento. Falando de uma forma bem simplificada também, tá, gente? Que tem mais do que isso, a gente vai ver mais adiante. Mas os sonhos estão se manifestando sim na consciência substrato, e quanto mais prática a gente vai fazendo, mais a gente vai ampliando esse olhar, essa percepção, essa familiarização com esse espaço, mais lucidez a gente vai ter diante do sonho, lúcido ou não lúcido, diante da vida, desperto ou não, acordado ou não.
Então, o sonho faz parte de todo esse nosso processo, sim. Carol, será que eu respondi ou saiu um pouco do escopo do que você colocou? Não, super respondeu. Sim, sim. Não, eu imaginei a coisa do sonho como essa manifestação da mente mesmo, não do Uhum, substrato da consciência, porque os sonhos são sim, super conflitivos, né? sim, Eu imaginei esse contato com essa consciência substrato, porque você não tem controle dos sonhos, né? E aparecem coisas que é, estão lá, é, mas enfim, são da mente, são, acho que desse lugar de conflito, né? é. Sei lá. É sim, a gente vai ter tempo para contemplar, e agora nessas práticas a gente vai olhar para esse espaço e a gente vai ali, ó, com o nosso telescópio preciso da atenção que a gente já desenvolveu, a gente vai investigando isso. E pensar assim, quando a gente sonha, está dormindo e sonha, o que surge para a mente, a gente percebe claramente que é uma coisa sobre a qual a gente não tem controle, né? Mas quando a gente está desperto, será que a gente tem controle sobre o que surge para a mente? Não tem controle da mesma forma. A diferença é que a gente pode desenvolver habilidade para direcionar para uma coisa ou para outra, né? Mas controle, será que a gente tem? Não tem. Acho que não. Eu acho também que não. Eu não tenho, né? Agora eu não sei. Né, Areli? Vocês eu não sei, eu não também. Tô com ela. É, eu não, também, um pouco. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante, gente? Eu não consegui ainda. Eu espero um dia, quem sabe nessa vida, com as bênçãos de todos os Budas, desenvolver com a prática de yoga dos sonhos, desenvolver a capacidade de ter sonhos lúcidos, né? Enquanto você está dormindo, você ter lucidez no sonho. Às vezes acontece assim, né? Você está dormindo, está sonhando, aí sei que estou sonhando, mas direcionar o sonho, saber que é aquilo, sabe? Que é uma habilidade que a gente pode desenvolver com a prática de yoga dos sonhos, mas para mim, assim, eu tenho me dedicado muito, muito às práticas de Shamatha, de Vipassana e do Dzogchen. Então, as práticas de yoga do sonho realmente não são práticas que fazem parte da minha vida tanto quanto as outras. Então, quando a gente chegar lá nesse capítulo, nós vamos seguir juntas realmente. Eu pratico, tenho feito retiro para me aprofundar mais, né? Mas mesmo assim, desenvolver sonho lúcido eu acho que ele está no nível lá adiante ainda. Vamos seguindo junto, quem sabe a gente consegue juntas, né? Vamos nós, então, seguir mais um pouquinho. Uma hipótese budista fundamental é a de que sofremos desnecessariamente como resultado da ignorância e da delusão, que podem ser eliminadas do nosso fluxo mental. Se percebemos que estamos sofrendo, em especial mentalmente, há razões para isso. O que o Buda chamou de segunda nobre verdade. O sofrimento tem uma causa. A causa pode ser identificada experiencialmente. E a hipótese budista extraordinária é de que ela pode ser extirpada. Olha que, para mim, isso é uma coisa fantástica, né, gente? A gente saber que a causa do sofrimento que a gente vive, tem uma causa, e que essa causa ela pode ser extirpada, né? A gente não precisa sofrer. O que causa sofrimento na gente, a gente pode eliminar essa causa, né? A premissa subjacente é realmente surpreendente e bastante estranha à nossa civilização contemporânea, enraizada nas tradições judaico-cristãs e greco-romanas. As aflições da mente, as nossas tendências ao ódio, à beligerância, à ganância, ao egoísmo, à inveja, à vaidade, à arrogância, nossa, e assim por diante, não são inatas, não são intrínsecas ao nosso próprio ser. Apesar de centenas de milhares ou até mesmo milhões de anos de evolução, não temos que sofrer essas aflições. Isso é libertador, né, gente? Para mim, isso é muito libertador. Ai, como eu amo demais. Aqueles que acompanham os desenvolvimentos da neurociência sabem que recentemente foi descoberto, recentemente na época que ele escreveu o livro, né? Agora a gente sabe, já tem umas décadas,
foi descoberto que o cérebro é muito mais maleável do que se presumia. Em considerável medida, e depende de cada um de nós descobrir exatamente que medida, a nossa mente e cérebro têm uma qualidade de plasticidade. Como você pode utilizar essa plasticidade psiconeural? Nesse ponto, a tradição budista de 25 séculos e a tradição neurocientífica de 100 anos estão de acordo. Se você deseja produzir alguma transformação, é necessário algum esforço contínuo e sustentado. É necessário acostumar-se com uma nova forma de engajar-se com a realidade. O esforço contínuo e sustentado pode realmente reconfigurar o seu cérebro de forma considerável. Psicologicamente, você pode desenvolver novos hábitos e novas formas de ver a realidade que, com o decorrer do tempo, deixam de demandar esforço. Isso é realmente promissor. A premissa budista, que vai além do que os cientistas cognitivos apresentaram até o momento, diz que não somos fundamental ou intrinsecamente propensos à delusão ou a qualquer outra aflição mental, apesar das influências da evolução biológica. Nós temos o potencial de sermos livres. É muito lindo isso, né? Vamos descobrir se isso é verdade. Nesse capítulo, nós teremos 2 sessões de meditação conduzidas, cada um com um gatica de duração, 24 minutos de duração, né? Na primeira sessão, nós enfocaremos os eventos mentais. E na segunda, nós exploraremos a consciência substrato. Então, esse é o nosso... A Aureni disse que saiu porque ela tem os outros compromissos. Muito bom que ela ficou, o tempo que ficou, ótimo. Maravilha. Então, nas práticas desse capítulo, nós vamos primeiro explorar os eventos mentais e depois nós vamos explorar a consciência substrata. Tudo bem? Tudo bem. Aline, eu sei que nós vamos entrar na prática, vou tentar ser super rápida, mas sabe aquele Mingyu Rinpoche, Uhum, aquele Rinpoche jovem que sim. sofre de pânico, eu acho, síndrome do pânico, desde que ele é menino. Tem um texto dele genial dessa última parte aí, da relação dos budistas do diálogo com as ciências neurológicas, mostrando que atitudes, pensamentos, a meditação para a bondade amorosa, pensamentos positivos e tal, eles criam possibilidades através de um imprint das conexões neurais, né, dos neurotransmissores, que podem criar, pela plasticidade do cérebro, podem criar novos caminhos, né? Então, se você está o tempo inteiro num padrão, sei lá, de sofrimento, isso é ruim, porque essas pessoas, porque estão competitivas e tal, você vai criando sulcos, você vai criando caminhos desses neurotransmissores. E se o cérebro é tão plástico, né, ele fala, eu consegui, não é que eu não tenha recaída, que às vezes eu não volte para minha síndrome de pânico, mas eu consegui trazer novas conexões, né? É lindo, né? Lindo, assim. É lindo. E pensa que a gente está falando, você está falando de Mingyu Rinpoche, né? É um grande mestre, uma um grande Ainda. mestre, jovem, super jovem. E ele foi um dos primeiros, assim, ele é um grande parceiro da neurociência, dos estudos neurocientíficos acerca dessas experiências contemplativas, né? E ele, o Mingyu Rinpoche, ele é mestre, professor do Richard Davidson, sabe? Do Mind and Life, não sei se vocês conhecem. O Richard Davidson é um dos que estão sempre aí, mostrando a cara, mostrando as pesquisas, e o Mingyu Rinpoche é professor dele, né? Mas Mingyu Rinpoche é extraordinário. O livro dele, ele tem um livro, acho que é Apaixonado pelo Mundo, não sei se vocês leram, coisa mais linda também. Enfim, ele é um grande, grande mestre, um grande professor. Aqui no Brasil tem muitos alunos do Mingyu Rinpoche. Ele tem uma forma de ensinar fantástica e tem nas experiências dele, ele traz essa aproximação para a gente, né? Não parece o mestre que está lá longe, que sempre foi super realizado, né? Ele tem experiência que a gente vive também, então é muito, muito precioso a gente ter professores assim, né?
É muito lindo. E esses sucos que eles às vezes comparam isso como um suco de uma correnteza, por exemplo, da água de chuva, né? Sempre passa no mesmo lugar, vai fazendo aquela. E aí, de repente, você cria um veio para passar, para essa água correr por um outro caminho, e aí ela vai, começa a correr por ali, começa a correr por ali, de repente aquilo está um suco marcado também, né? E é possível realmente transformar essa experiência, né? Mas é preciso um trabalho sustentado e contínuo, né? Então a gente segue o tempo que a gente tem nessa vida, a gente dedica a praticar quando a gente consegue, nas próximas também vamos aspirar que a gente possa, né? Então vamos fazer nossa prática de hoje. A gente certamente vai passar um pouquinho do nosso tempo. Se alguém precisar passar aí nos minutos seguintes aqui, fica à vontade, mas a prática de qualquer forma vai ficar gravada no nosso vídeo, tá? Então vamos mais uma vez encontrar uma postura, uma posição confortável para o corpo. Deixe o seu corpo repousar em uma postura adequada, imbuído das qualidades de relaxamento, quietude e vigilância. E permita que a sua mente também repouse com esses mesmos 3 atributos. Conte algumas respirações, como um exercício preliminar, trazendo de volta a presença e a tranquilidade ao corpo e à mente. E repouse em um modo não conceitual e não discursivo no decorrer das inspirações e das expirações. E quando a mente se tornar mais funcional, com algum grau de estabilidade e vivacidade, faça então a prática de quiescência, ou calma simplesmente, em busca de insight especificamente sobre a natureza desse extraordinário fenômeno que chamamos de mente. Observe em particular qualquer evento que surja no domínio da mente, em vez dos 5 sentidos físicos. Pode parecer um pouco estranho pensar em observar a mente, mas da mesma forma que você direciona a atenção aos 5 campos de experiências sensoriais, você pode também direcioná-la a esse reino experiencial no qual ocorrem pensamentos, sentimentos, memórias, fantasias e desejos. Todo um conjunto de eventos mentais. Primeiramente, dirija sua atenção para o domínio de experiências mentais.
forma calma e consciente, gere um pensamento. Como, por exemplo, o pensamento: o que é a mente? Gere o pensamento, mas em vez de se identificar com ele ou tentar respondê-lo, observe o evento em si, o fenômeno do pensamento. O que é a mente? Gere outro pensamento conscientemente. Observe esse evento surgindo no campo de experiências mentais. Assista-o surgindo, exibindo-se e desaparecendo. Mantenha a sua atenção exatamente no local onde ela estava antes de o pensamento desaparecer. Coloque novamente a sua atenção no domínio da mente. Qual é o próximo evento que ocorre nesse domínio de experiência? Se você se identifica com os eventos mentais que surgem, é difícil observá-los. Você se funde com eles e assim eles passam a controlar você. Veja se é possível observar esses eventos sem intervenções e sem julgamento. Sem fixações e sem identificação. Examine o que quer que surja e observe-o desaparecendo. Esse é o primeiro passo no caminho da liberdade. Até aqui, esse exercício foi semelhante à prática de shamatha, de estabelecer a mente em seu estado natural. Agora, nós passaremos à meditação de insight, que envolve uma investigação sobre a natureza da mente. Por alguns instantes, investigue o campo da mente. Examine qualquer impulso de desejo, quaisquer imagens, pensamentos, memórias e os graus de calma, agitação, clareza
ou embotamento presentes na mente. A mente está perturbada ou serena? Se a mente fica silenciosa por alguns instantes, o que interrompe o silêncio? Agora vamos abordar uma questão profunda de maneira experiencial. Quando você ouve a sua própria voz, pode ter a sensação de a minha voz ou o meu som. Se ouve a voz de outra pessoa, você pode ter a sensação de que há um som ou de que estou escutando uma voz, em que o senso de meu não está presente. Da mesma forma, quando olha no espelho e vê a imagem do seu rosto, você pode pensar, o meu rosto. Se vê o reflexo do rosto de outra pessoa, parece ser apenas uma imagem. Você pode tocar alguma coisa e sentir apenas como se fosse a textura de um livro ou de um tecido. Mas se tem uma sensação tátil dentro do seu corpo, você pode senti-la como minha sensação. A minha sensação de calor, o meu formigamento. Essas experiências pertencem aos 3 campos de percepção: visual, auditivo e tátil. Quando passamos para os fenômenos mentais, aplicamos um outro modo de percepção. Um modo que os budistas chamam de percepção mental. Tendo esse modo de percepção como base, você está pronto para propor questões à sua mente. Para começar, observe se todos os eventos que emergem do domínio da mente são experimentados como sendo seus. Em relação a alguns de seus pensamentos, emoções e outros eventos, você é apenas uma testemunha? Você tem a sensação de que alguns eventos são seus e outros são eventos que meramente estão acontecendo nesse domínio privado de experiência? Observe atentamente.
Se você experimenta alguns processos mentais como sendo seus, o que faz com que eles sejam seus? Eles são objetivamente seus? Há alguma coisa na própria natureza dos eventos que os tornam de sua propriedade e os colocam sob seu controle? Ou essa é mais uma questão de como você se engaja neles? O que acontece quando você libera a fixação? Quando você solta os tentáculos da identificação e simplesmente observa esses eventos como um bando de pássaros voando no céu da sua mente. Algum desses fenômenos é intrinsecamente ou objetivamente seu? Quais aspectos dessas atividades mentais estão de fato sob seu controle? E como você sabe disso? Veja se é possível abandonar voluntariamente o controle, o senso de posse. Imagine que a mente seja como a tela de uma televisão, que você esteja abandonando o controle remoto. Desista voluntariamente. E agora observe o mais precisamente possível como os eventos mentais, pensamentos, imagens e memórias passam a existir. Como eles emergem do domínio da experiência. Eles vêm todos de uma vez? Da esquerda ou da direita? De cima ou de baixo? Eles vêm de alguma direção? Se achar que não há nada ali, observe mais atentamente. Talvez possa haver algo mais sutil que havia escapado ao radar da sua atenção. Observe mais de perto, estimulando a vivacidade da sua atenção. Quando uma atividade mental emerge no campo da experiência mental, como ela persiste? Quanto tempo dura?
5 ou 10 segundos. Ela é estática ou é agitada? Qual é a sua natureza? E, finalmente, como ela desaparece? De uma vez ou gradualmente? Observe atentamente. E agora solte a observação. Simplesmente repouse no momento presente. Mais uma vez, lentamente, vamos retomando o movimento do corpo e a interação com o ambiente externo. Vai lá, tranquila, Leila. Tudo bem, meninas? Uma prática um pouquinho mais longa. Mais longa não, né? Uma prática no tamanho normal, mas com muitos elementos para a gente contemplar, para a gente analisar, investigar. E é uma prática realmente necessária para a gente desbravar esse mundo interno, essa mente. A gente vai precisar realmente se debruçar para essas práticas, dedicar a nossa semana a fazê-la, contemplar de novo todos esses elementos, a gente lentamente promovendo essa transformação interna, né? Tudo bem? Carol, Claudinha? Bom, por hoje a gente vai encerrar por aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem, pode ligar, mandar e-mail, o que for. A gente segue, eu vou deixar daqui a pouco no YouTube o vídeo de hoje e a prática vai ficar gravada também lá no Spotify, depois eu compartilho no grupo.